Olá, que Deus abençoe a todos. E hoje, conversando entre irmãos, parte 2. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Você que nos assiste aqui da cidade de Feira de Santana, você da capital baiana, você do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, você em todo o território nacional, quem sabe no mundo, que nos assiste. Que Deus abençoe a todos. E hoje nós vamos falar sobre o cristão e a política. Sabemos que, por anos, torna-se uma polêmica. Há uns que concordam com o cristão ser inserido na política, pastores, bispos, obreiros, enfim, né? Membro. Alguns concordam e outros discordam. Dizem que a política é do diabo, enfim. O que diz aqui a palavra de Deus? Vamos ler aqui. Provérbios 29. Provérbios 29, verso 1. Diz aqui o seguinte, Provérbios 29, verso 2. Quando se multiplicam os justos, regozija-se o povo. Mas quando o perverso toma o governo, o povo geme. Então, meu irmão e minha irmã, veja vocês que a gente vem enfrentando problemas no nosso país, problemas seríssimos. Exemplo da saúde, saúde, péssima qualidade em todo o território nacional. Educação ainda deixando-se a desejar. Segurança, um caos. Daí a gente pode ver que se todos os parlamentares, deputados, senadores, vereadores, enfim, fossem homens compromissados com a palavra de Deus, com o reino de Deus, eu tenho certeza que a saúde estaria bem. Eu tenho certeza que a educação estaria bem. Eu tenho certeza que a segurança também estaria bem. E falando-se em saúde, a gente sabe muito bem que há uma referência mundial no que se diz saúde, referência essa que é o país de Cuba. Um país pequeno, um país pobre, um país, uma ilha, e que a saúde sobrepuja ele. Então veja vocês que muitos parlamentares não estão nem aí para o povo. Muitos parlamentares não estão nem aí. Não está indo nem vindo. Por quê? Tem seu plano de saúde, tem sua vida financeira muito bem, mas existe aqueles parlamentares da base evangélica, aqueles parlamentares da bancada evangélica, sérios, homens de caráter ilibado, homens que, por sua vez, estão lá porque Deus permitiu e Deus quis. Sabemos que existem alguns que, infelizmente, deixam a desejar, isso é fato, mas existe aqueles homens de Deus compromissados com a palavra, com o reino de Deus, compromissados com o povo, que se tivéssemos uma bancada maior, se elegêssemos governador, prefeitos,
eu acredito que a situação seria outra. Porque quando o homem é de Deus, quando o homem tem um temor a Deus, ao ingressar-se na política, ele não se corrompe. Aí você fala, mas pastor fulano, irmão ciclano, João das Contas, era um homem sério, era um homem de Deus, e ao ter sido inserido no meio político, que é um meio minado, sabemos disso, o irmão João das Contas se corrompeu. João das Contas, meu irmão e minha irmã, no seu conceito, era um homem santo, e ele se corrompeu. Só que aí a gente para fazer uma reflexão e ver o seguinte: olha, se João das Contas era de fato e de verdade homem de Deus, homem com a vida em retidão a Deus, sobretudo a vida dele ilibada, temor a Deus, um homem que renunciaria tudo por amor a Deus, se ele fosse esse cristão genuíno, com toda certeza, ele não se corromperia. Não estou aqui querendo julgar, não estou aqui querendo condenar ninguém, até porque o cair do homem, levantar de Deus, é bíblico. Mas, sobretudo, aqueles que são de Deus, aqueles que são nascidos de Deus, aquele cristão genuíno, ó, ele não se corrompe. Ele, se possível for, nem que custe a vida dele, nem que custe o mandato dele, mas se ele é um homem que tem temor a Deus, sobretudo, um homem que, para ele, o reino de Deus está em primeiro lugar, ele não vai se corromper. Ele vai a cada dia elaborar, apresentar projetos de tamanha valia à população. Projetos que venham agregar valores para o povo, em especial o povo menos favorecido. Então veja você que se nós evangélicos tivermos uma bancada forte do Congresso, das câmaras municipais, elegermos prefeitos, senadores, quem sabe até governador, porque nós somos uma família grande. Nós somos uma família enorme. Mas aí existe um problema em cima de tudo isso. Há cristão que externa o seguinte, que ele não vota em evangélico. Ele fala, mas eu não voto em evangélico. Eu não concordo que o evangélico entre na política. Eu sou contra que um pastor seja candidato, se torne deputado, vereador. Então, eu não voto em evangélico. Aí esse cristão equivocado vota no ímpio. E aí acontece que eu não estou falando, não sou eu, mas é a palavra de Deus que afirma isso. Em Provérbios 29, verso 2. Quando se multiplicam os justos, regozija-se o povo. Mas quando o perverso toma o governo, o povo geme. Em outras palavras, em outras Bíblias, a interpretação é: quando o ímpio governa,
o povo geme. Então, meu irmão, minha irmã, chegou o momento de você abrir a sua mente. Chegou o momento de você acordar e deixar de lado essa cultura errônea. Essa cultura que prevaleceu no nosso meio por muitos anos. Por muitos anos, a política era vista como coisa do diabo. Ora, o Senhor Jesus, tivemos o exemplo ali do senador José de Arimateia, que zelou, cuidou do corpo de Jesus. Porque era um senador. Nós temos N exemplos de políticos, José e outros grandes homens de Deus. Então é preciso, nessa conversa entre irmãos aqui, o meu intuito é abrir a mente de muitos irmãos. É abrir a mente daqueles que têm essa visão errônea, essa cultura errônea, que é a política do diabo, que o cristão não pode se envolver na política. O cristão, quando se envolve na política, se corrompe. Isso não procede. Se corrompe aqueles que não nasceram de Deus. Aqueles que não tiveram encontro verdadeiro com Cristo e que é um cristão, sobretudo, um cristão genuíno, um cristão que está sempre disposto a deixar de lado o pecado, a corrupção e seguir a Cristo. O cristão que, por mais que ele esteja em um mandato ou uma gestão, que acima de tudo sobrepuja no coração dele convicção de que ele, acima de político, ele é um homem de Deus. Então, nós precisamos acordar, precisamos abrir a mente, porque são inúmeras leis diabólicas que não têm sido aprovadas no Senado, no Congresso, porque nós temos ali uma bancada evangélica. Nós temos ali uma bancada forte de deputados federais. Aliás, fazendo aqui uma retificação. A bancada que temos ainda não é forte. A bancada que temos ainda é pouca. É muito pouco. Para o número de irmãos, para o número de igrejas evangélicas espalhadas em todo o território nacional. Então, em 2014, vamos acordar, vamos abrir a mente e vamos votar em verdadeiros homens e mulheres de Deus, para que a nossa bancada evangélica seja uma bancada forte. Para que nossa bancada evangélica logre força. E que isso seja aplicado em todo o território nacional. Aqui no estado da Bahia, eu externo aqui, eu menciono o nome de dois grandes deputados. Eu menciono aqui o nome de um deputado que é bispo, um homem de Deus, um homem que sobrepuja um caráter elevado, um homem que, acima de tudo, teve um mandato a deputado estadual, 2 mandatos a deputado federal, um homem que tem sido voz forte no Congresso, um homem que tem representado bem a bancada evangélica, que é o bispo Márcio Marinho. E o outro deputado
deputado segundo mandato, agora, aqui no estado da Bahia, presidente da Comissão de Saúde, foi vereador por 2 mandatos, e esse homem tem dado um testemunho de verdadeiro cristão, de verdadeiro homem de Deus, esse homem que tem trabalhado aqui no nosso estado como presidente da Comissão de Saúde e Saneamento na Assembleia. Eu me refiro aqui ao pastor José de Arimateia. Então, meu irmão, exemplos como esse nos convence a mim, convence a você, que existe homens de Deus inseridos na política e que há possibilidade de elegermos homens e mulheres de Deus e fazermos uma bancada evangélica mais forte para combater aquelas leis diabólicas, porque eu digo para você, você da Batista, você da Assembleia de Deus, você da Igreja Quadrangular, Igreja Universal, você congregacional, metodista, você da Igreja Pentecostal, enfim, pode ter certeza de que se nós não tivéssemos uma bancada evangélica, que ainda é pouca que temos, mas esse pouco que nós temos tem estado abraçado na causa do Evangelho, sofreríamos muitas perseguições. Como infelizmente ainda sofremos, mas ainda há pouco comparado se tivéssemos uma ausência na Câmara, na Assembleia, câmaras municipais de deputados estaduais, federais e vereadores. Então, hoje, no quadro Conversando entre Irmãos, parte 2, eu acredito que eu devo ter aberto a mente de alguns irmãos, até porque essa conversa entre irmãos é nesse intuito aí, poder abrir a mente de alguns irmãos e, de repente, tirar algumas dúvidas. Nós vamos ficar por aqui por hoje. Eu quero aqui, desde já, convidar a você em todo o território nacional, em toda a parte do mundo, você internauta, a nos ouvir pelo www.portalcidadegospel.com.br, o programa Palavra do Ouvinte, que vai ao ar aos sábados de 1 às 2 da tarde, na apresentação desse amigo que vos fala, Evangelista Moreno. Será um prazer ter você como nosso ouvinte no programa Palavra do Ouvinte. Que Deus abençoe a todos e até o próximo capítulo, Conversando entre